Bom dia a todos, devotos, devotas. Vamos dar continuidade que é nosso estudo do Srimad Bhagavatam. Veja que a mensagem não precisa acrescentar aqui a parte. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. 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 Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashoda Nandana Vraja Janarandana. Yashoda Nandana Vraja Janarandana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Bihari. Bom, aqui em Vrajadama estamos no canto 9 do capítulo 19, intitulado O Rei Jayati Alcança a Liberação. Hoje vamos ver o verso número 4. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Vou ler o verso sozinho. Tasya udharanopayam vastakami vichintayam vyadhatatitam udritya vishanagrena rodhasi. Então repita, por favor. Tasya Tasya da cabra. Udharanopayam, Udharanam Bhayam. o meio de libertação O meio de libertação do poço. do poço. Bastaha, Bastaha, o o bode. Kami, Kami, tendo desejos luxuriosos. tendo desejos luxuriosos. Vichintayam, Vichintayam, planejando. planejando. Vyadhata, Vyadhata, executou. executou. Tirtam, Tirtam, uma saída. Udritya, 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 escavando a terra. escavando a terra. Vishana agrena, Vishanagrahena, com a ponta
ponta dos chifres. Com a ponta dos chifres. Rudrasi. Rudrasi. Na beira do poço. Na beira do poço. Então vamos para a tradução e o significado que foram dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Após planejar tirar a cabra do poço, o bode luxurioso escavou com a ponta de seus chifres a terra que ficava na beira do poço, dando assim condições de ela sair muito facilmente. Repitam, por favor. Após planejar como tirar a cabra do poço, a cabra do poço, o bode luxurioso escavou com a ponta de seus chifres a terra que ficava na beira do poço, dando assim condições de ela sair muito facilmente. Então vamos para o significado. A atração pela mulher, no verso, né? Também é o ímpeto que estimula o homem a buscar desenvolvimento econômico, moradia e muitos outros itens que servem para tornar a vida confortável neste mundo material. Escavar a terra para abrir uma saída para a cabra foi uma tarefa laboriosa. Porém, antes de aceitar a cabra, o bode teve de realizar este trabalho. Aho griha kshetra sutakta vidaya janasya mohodjam aham ameti. A união entre macho e fêmea produz o ímpeto que leva a pessoa a lutar para conseguir um bom apartamento, boa renda, filhos e amigos. Assim ela enreda-se neste mundo material. Shri Prabhupada ki Jai. Om Gyana Tinirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshu Niritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manovistam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Tadati Swapadam Hikam. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridaya Nanda Swami Kinamine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Kinamine. Vachakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vyayevacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Então aqui continua essa história que o rei Jayati está contando para sua esposa, Devayani. E aqui Prabhupada está explorando esse tema. Ele está usando, então, essa situação para explorar esse tema de como a atração, entre homem e mulher, homem com homem, será hoje tem tantas coisas, né? Tantas situações diferentes. Como isso cria o nosso envolvimento com esse mundo material. Então a ideia é que nós, almas espirituais, permanecemos nesse mundo material, porque as coberturas que nos encobrem, elas exercem uma influência de tal forma que a alma não consegue se perceber. Então, sem remover essas camadas, não é possível ver-se, assim como, por exemplo, a gente tem o sol e se tem as nuvens que ficam encobrindo o sol, você não consegue ver o sol. Então, da mesma forma, todos esses textos e essas colocações, essas explicações dos acharyas, não tem nenhum fundo, nenhum cunho assim, preconceituoso. A ideia é muito prática, tá?
para essas almas que estão completamente livres de toda designação material, de toda ilusão material, que estão vendo as almas, que se veem como alma espiritual, elas entendem muito praticamente o que mantém as almas presas nesse mundo e o que concorre para o seu sofrimento, para as suas angústias e tudo mais. É muito claro, tudo é muito claro. Então a gente aprende que a alma, ela não tem absolutamente nenhum vestígio de matéria em sua existência. Nada. A alma é um ser completamente espiritual, constituído apenas de consciência. Não tem nenhuma outra substância. Então a consciência é essa capacidade, Tite, essa capacidade de ver as coisas, de perceber as coisas. Porém, quando a alma cai nesse mundo material, essa capacidade de ver as coisas, ela se perde. Então, Sattva, no mundo espiritual é Vishuddha Sattva. A palavra Sattva vem de Sat. Sat significa aquilo que existe, aquilo que é real. Então, a alma em Vishuddha Sattva, na sua dimensão espiritual, ela vê as coisas com muita clareza. Porém, quando ela entra no mundo material, essa capacidade de ver, ela é misturada com tamas e com rajas, que é desse mundo material. No mundo espiritual não existe tamas, nem existe rajas. Tamas significa ignorância, escuridão, e tudo que é proveniente disso. E raja significa paixão, cobiça, desejo, e tudo que é proveniente disso. Então, no mundo espiritual não há essas energias de tama e de raja. Só há sattva. Porém, quando a alma entra nesse mundo, ela entra em contato com rajas e com tamas. Então, a sua capacidade de ver, ela é obstruída. É obstruída pelo quê? Pela cobiça e pela luxúria. Kama, no primeiro canto do Bhagavad, no segundo capítulo, Sutta Goswami descreve, quando ele vai descrever os estágios da vida espiritual, ele fala que em dado momento da purificação, a pessoa se liberta do que? Kama lobhas. Kama significa desejo e lobha significa cobiça. Nós desejamos e cobiçamos alguma coisa nesse mundo egoisticamente porque nós estamos identificados com o corpo material. Então, o que nos mantém presos nesse mundo material é esse constante cobiçar, esse constante desejar, que é motivado pela ignorância. Porque a alma, ela perde o seu verdadeiro ego e adquire um ego, que é esse ego que a gente chama de falso ego. Então, a gente passa a pensar, esquecemos que somos alma. Essa é a natureza da energia ilusória. Ela tem duas funções. Uma função é fazer a alma esquecer quem ela é. E a outra função é dar uma nova identidade para a alma. Porque ninguém pode viver sem identidade. Então a gente adquire uma nova identidade. E essa identidade que vem com o corpo material. O bebezinho recebe um nome, Maria, José, Krishnakari. E aí a gente vai crescendo com o corpo, quer dizer, o corpo vai crescendo e a alma vai experienciando tudo o que se passa com o corpo material e se identificando com todas essas fases do corpo. E chega um momento, que é o momento em que os hormônios sexuais se desenvolvem, porque na fase de criança não tem isso.
E surgem novos desejos, e todas essas coisas são simplesmente efeitos do corpo material, das substâncias químicas que o corpo material possui, dos hormônios e assim por diante. Mas nós vamos sofisticando esses desejos materiais. Tá? Eu assisti uma aula de um psicanalista, ele estava falando que os desejos, eles nascem, é uma espécie de sofisticação dos instintos. Porque os animais, por exemplo, têm instintos de procriação e preservação da espécie, isso é uma coisa normal. Né? E nós também, nosso corpo também tem esse mesmo instinto, porém o ser humano, ele sofistica tudo isso. Né? É o que aqui Prabhupada está explicando. Então, a gente esquece o jeito de ser feliz, o jeito de a alma ser feliz. Porque a gente se identifica com o corpo e aprende o jeito de ser feliz com um corpo material. E a gente vai estar sempre tentando incrementar tudo isso, né? Porque enjoa, né? Então você quer variar, você quer ingerir substâncias para intensificar a sua capacidade de percepção sensória. Então as pessoas usam drogas, seja álcool, seja qualquer outra coisa. Tudo com o objetivo de estimular os seus sentidos. Né? E aqui também fala, né, esse é um verso muito famoso do Bhagavatam, o Prabhupada cita aqui, né? Aho griha kshetra sutapta vitai janasya mojam aham mameti. Então, aqui o Prabhupada está citando esse exemplo que a cabra, o bode, na verdade, né? A cabra está lá no poço. Mas poderia ser o inverso também. Hoje não tem mais isso, né? Antigamente, normalmente, era o homem que procurava, né? O cavalheiro que procurava a mulher e toda aquela história. Hoje em dia não existe mais isso, né? Então, assim, todo mundo toma iniciativa. É uma situação bem diferente. Então, a gente precisa só situar dentro da atualidade do conhecimento. Né? Mas qual é a ideia central aqui? A ideia central é que quando a gente se atrai por algum corpo, seja qual for, ou um corpo, qualquer objeto, mas aqui é uma relação. Então, a luxúria, né, esse desejo de desfrutar, vai mover a pessoa, né, de tal forma que ela conquiste o objeto de prazer, seja qual for esse objeto de prazer. Né? E dependendo, né, assim, aqui fala de você ter terra, você ter um apartamento, e você ter muitos móveis, e você começa a construir, tá, o seu universo, né, o seu universo para tentar ser feliz dentro desse universo seu. Tá? Então, assim como Krishna tem o seu lugar, né, o seu parque de diversões, que é Vrindavana, e tudo ali existe para o prazer de Krishna, também queremos o nosso parque de diversões. Né? Aqui, Krishnacharya está planejando o parque de diversões dela. Né? Então, a gente cria o nosso parque de diversões, tá? Onde eu vou desfrutar, onde eu vou ser feliz. Então aí as pessoas começam a correr ardentemente, né, na vida para conquistar ou para construir o seu parque de diversões, com as coisas que a pessoa gosta, né, e assim por diante. Então, dessa forma, em geral, as pessoas se enredam no mundo material. Eu digo em geral porque se você faz com consciência espiritual, então você vai fazer tudo de maneira moderada, você vai fazer tudo de uma forma equilibrada, né? Sem essa avidez, ou sem essa ilusão de que tudo isso vai me trazer
a felicidade que eu anseio verdadeiramente. Então, toda a questão que a gente vai ver na literatura védica, né? Por exemplo, Bhaktivinoda teve sua casa, tinha uma casa de campo que ficava em Mayapur, ele tinha uma casa em Jagannatha Puri, né? Ele tinha condições. Prabhupada teve sua casa, teve sua família. Todos os Vaishnavas, né? Tem tudo isso. O ponto é que, assim, teoricamente, a gente pode ter tudo nesse mundo e não se influenciar por esse mundo. Né? Mas, na prática, né? Porque somos almas condicionadas, quando a gente lidar com o mundo, a tendência é que essas camadas de ilusão, elas se intensifiquem cada vez mais. Porque o processo da consciência de Krishna é tornar essas camadas transparentes. Transparente significa que eu posso, então, ver a realidade. Então, a densidade das camadas acontecem por meio da luxúria e da cobiça. Então, por que eu cobiço alguma coisa material? Porque eu penso que sou matéria. Por que eu quero desfrutar de alguma coisa material? Porque eu penso que sou matéria. Porque, como Krishna Bhagavad Gita fala, a alma não pode ser cortada, não pode ser molhada. Quer dizer, a alma não pode interagir com o mundo. Então, não é impossível a alma ser feliz, né, com coisas materiais, porque não toca, não interage. Né? Então, as coisas materiais são tocadas pelo corpo material. E ao ser tocadas, se tem uma sensação, que pode ser agradável e pode ser desagradável. É uma sensação. E a gente se apega àquelas sensações que são agradáveis e desenvolve repulsão pelas sensações desagradáveis. E toda a vida se resume a isso. Então, por que eu quero ter um apartamento? Claro, a gente pode ter um apartamento porque a gente precisa de um lugar para dormir. Né? Mas não precisa ser aquele duplex cheio de, sabe? Né? Uma casa com 10 quartos. Então, assim, as pessoas, elas começam a sofisticar suas vidas. Né? E elas investem muito assim, porque elas esqueceram, né, que são alma. Esqueceram que daqui a alguns anos elas vão ser expulsas desses corpos materiais e desse lugar. Ela vai ter que fazer tudo novamente. Eu estou lembrando agora a historinha do sapateiro, né, Prabhupada? Você lembra? Então, no Padre Chama, o Prabhupada conta a história de um senhor que era muito avaro. E ele tinha alguns filhos e tudo, era muito rico. E ele era assim, muito avaro. Ele abandonou o corpo. Então, ele nasceu, os seus filhos herdaram a casa, obviamente, e os filhos muito orgulhosos, muito... E o cara reencarnou, né, pertinho dali, como um sapateiro. Esse foi o karma dele. E aí, certo dia, ele foi vender os sapatos dele lá para os filhos dele, os ex. Né? E os filhos, sai daqui, vai embora, e jogaram o sapato na cabeça dele. Né? Então, assim, a pessoa, né, assim, conquista tantas coisas materiais, mas simplesmente, né, com a morte, ela perde absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Então, assim, as pessoas esquecem que isso é esse mundo material. Mas o poder da luxúria. Né? Então, a luxúria não é só, obviamente, atividade sexual. A gente pode tentar desfrutar desse mundo de muitas formas. Né? Mas a atividade sexual, porque tem coisas assim que a gente pode se libertar, porque não é uma necessidade, vamos dizer, um instinto. Né? Fumar, por exemplo, não é um instinto. Isso é
experiência que a gente artificial para o corpo, né? Mas comer, por exemplo, é uma necessidade, né? E assim, a atividade sexual, né? Os hormônios, o instinto de procriação é uma coisa que está ali muito forte, muito forte. Então, renunciar a essas coisas ou superar a força que esses impulsos têm sobre nós é muito difícil, muito difícil. A gente tem que comer todo dia, né? Depois o Bach de Noda fala que, na verdade, dos sentidos, o mais voraz e difícil de controlar é, né, o comer. Nem é o sexo, é o comer. Porque você tem que comer pelo menos, em geral, 3 vezes por dia. E toda vez que a gente vai comer, a gente está preparando, condimentando, aquela coisa, não é, Krishna Kali? Fazendo uma coisa muito gostosa, né? Você está ali cultivando luxúria, né? Você está cultivando o desejo de desfrutar de tudo aquilo, né? Por isso que a gente tem que oferecer, fazer com a consciência de que é para Krishna, para combater essa atitude que encobre a alma, né? Essa cobiça, esse desejo material, né? Então aqui Prabhupada está falando, né? Como a alma se envolve, né? E a gente pode se envolver nesse mundo de muitas formas, não só, aqui está falando de grihasta, mas pode ser um brahmachari, pode ser um sannyasi, tem muitas pessoas que se envolvem, né? De muitas maneiras, desenvolvimento econômico, né? De poder, de fama, de prestígio, e tantas formas, a luxúria se apresenta de muitas formas, né? Dependendo do objeto de cobiça, de prazer da pessoa. Mas assim, a questão mais importante aqui, gente, é o cuidado que a gente tem que ter, de não se sujar mais, não sujar mais a nossa consciência, porque dá muito trabalho. Já perceberam que dá muito trabalho purificar a consciência? Como ela perturba a gente quando, devido às nossas lembranças, aos nossos maus hábitos, os nossos costumes, nossa cultura. Como é difícil, né? Então, existem muitas armadilhas nesse mundo, muitas formas da gente se envolver com esse mundo. E se envolver significa permitir que a ignorância, né, ela tome conta de nossa vida, de nossas atividades. É muito fácil que isso aconteça, porque é um oceano de ignorância, um oceano de escuridão. A maior parte das almas não sabem que são almas espirituais. E por isso elas criam uma cultura, hábitos, um estilo de sociedade que é movido pelo modo da ignorância. E a gente está aí vivendo dentro desse lugar. Os templos, nossas casas podem ser oásis, né? Mas em geral, a gente está ali trabalhando, está com outras pessoas, tem um contato muito grande. E a cultura produzida por pessoas que estão no modo da ignorância ou da paixão, né, é uma cultura que tem o reflexo da consciência dessas pessoas. E quando nós nos associamos com essas culturas, com essas pessoas, a gente também absorve, mesmo sem querer, a gente absorve tudo isso, a menos que o devoto esteja muito lúcido, muito iluminado, para perceber exatamente a ignorância, né? Então a gente vai aprendendo isso, na medida que, né, a gente vai conhecendo a consciência de Krishna, né? Quantas coisas você evita hoje, né, que antes você não evitava, porque agora você vê que isso está no modo da ignorância, isso está no modo da paixão. Então o devoto vai desenvolvendo essa discriminação, né? Só que essa discriminação tem graus, né? Então, uma pessoa neófita, o seu poder de discriminação ainda é muito reduzido, né? Não consegue ainda perceber, vamos dizer assim, o perigo, né,
não consegue perceber ainda as sutilezas, porque precisa de um refinamento da consciência. Tá? Mas à medida que a gente vai progredindo, então o nosso cuidado no lidar com o mundo, a nossa renúncia, né? As coisas do mundo, as propostas do mundo vão se tornando cada vez mais profundas. Né? Então, assim, é isso, é esse cuidado no lidar com as pessoas, no lidar com o mundo, né? Então, com as relações humanas, tudo é permeado de ignorância, tudo é permeado de ilusão, de luxúria, de desejos. Isso envolve a gente, né? Então, mesmo a instituição casamento, né? Então, existem muitas ilusões que a história propaga e conserva. E muitas coisas foram, assim, estão sendo banidas, né? Então, tem muitas pessoas que por exemplo, nem se preocupam mais com o casamento, né? Quem está na igreja, de véu e grinal, daquela coisa toda, né? Hoje em dia muitas pessoas só se juntam né? Porque se atraem por algum motivo e pronto. Né? Então cada época, cada cultura cria sua história, né? Mas é interessante observar, você é história, né? É interessante observar que o homem faz a história, mas ele faz a história a partir do que ele pensa que ele é, dos seus desejos. Assim como existe o pequeno, o macro, você vai criar a sua história, a sua casa, o seu mundo. Quem tem poder, quem tem capacidade de influência, né? Então ele cria uma história. Ele cria a partir do mundo que ele quer. Então, por exemplo, os que detêm o poder hoje, os políticos, né? Os grandes empresários, eles têm seus desejos. E eles influenciam a cultura humana. Ele influencia os hábitos. As novelas estão aí, por exemplo, que é uma forma muito poderosa de criar hábitos, de criar cultura. Mas quem está por trás de tudo isso? O que eles pretendem por trás de tudo isso? Que a gente consuma, que a gente tenha essa vida hedonista, porque eles querem lucrar, eles querem ter poder, eles querem ter influência. Né? E tem aqueles que têm suas ideologias políticas, né? Suas crenças. E quem tem poder vai influenciando as pessoas a seguirem suas ideias. Sempre foi assim na história da humanidade. Só que nós temos nossas ideias. Prabhupada era uma revolucionária. Prabhupada queria criar uma revolução. E Prabhupada está criando uma revolução nas nossas vidas, nas vidas de muitas pessoas, trazendo uma outra cultura que vê a alma, né? Que entende o que afasta a alma de sua realidade. É uma outra situação. E a nossa obrigação como devotos, né, é propagar essa cultura, propagar esse jeito de viver consciente de Deus, trazendo Deus para todas as nossas, a nossa vida, tudo que a gente faz, como o Krishna fala, tudo que você fizer, tudo que você presentear, tudo que você executar, suas austeridades, faça como uma oferenda. Então não é parar de trabalhar, não é desmontar esse mundo, mas é mudar a consciência do mundo. Porque a consciência do mundo hoje é uma consciência obscura. Né? Então é isso mais ou menos a ideia, né? Que o Bodhi vai fazer muito esforço. Vocês vão fazer muito esforço, né? Não, eu estou brincando. Então o Bodhi vai fazer, o Gopala vai fazer, vai abrir a estrada e construir a casa. Mas é isso, né? A gente tem que ter muito cuidado com as armadilhas. Quanto maior
mais trabalho e mais envolvimento, né? Mas eu sei que você quer ter muitos filhos porque quer povoar esse mundo de São Prajápatis. São Prajápatis. Os Prajápatis são os primeiros progenitores, né? O Shakarya quer povoar o mundo de devotinhos e devotinhas. Que Krishna lhe abençoe. Que você tenha muitos filhos devotinhos. Na Bhaktisiddhanta que falava, se eu tivesse certeza que iam ser devotos puros, eu ia ter 100. Mas aí vem, né? E a gente não sabe, né? Como é que vai vir? Quem é que vai vir? Então é isso, a gente tem que ter esse cuidado, porque, pelo menos assim, a literatura Vale fala, a Védica fala, que as mulheres são chamadas de Stri, porque elas expandem. É interessante isso, aqui não estou falando, hoje em dia, acho que nem é mais assim, acho que está tudo tão mudado, né? Mas a gente tem experiência de vida de Brahmachari, por exemplo, e vida de Grihastha, né? Então, quando a gente é solteiro, a gente pega um colchão aí, dorme em qualquer canto e tem uma malinha já para qualquer... Mas quando, cara, é uma coisa mística. É uma mística, assim, que a coisa vai... E, né? Já prestaram atenção, né? A gente não consegue manter a mentalidade de simplicidade. Parece que tem que, né, de acumular. Não estou dizendo que isso é culpa da mulher, por favor. Tá? Isso depende da mentalidade de cada pessoa. A mentalidade. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tá? Porque eu sempre lembro quando a Acharya Deva estavam construindo a casa dele lá em Nova Gokula e eu estava com ele na oportunidade viajando e tal, seguindo. E ele comentou comigo, eu quero construir uma casa grande, cheia de coisa, eu não quero isso, depois tem que ficar cuidando, muita coisa, poeira, e ele também não limpa, fica tudo sujo. Eu só quero o suficiente, né? O que eu preciso. Né? Então eu preciso de um copo, então é um copo, um prato, né? É assim, essas coisas, né? Porque a gente vai acumulando, e depois é só trabalho. Né? Não tem muito dinheiro para ter, né, secretária para ficar lavando roupa, para fazer. Né? É chato lavar roupa, né? Você gosta de lavar roupa? Imagina ter menina, hein, sujando a roupa todo dia. Já pensou nisso? No inverno. Não pensa não. No inverno e para Correndo por dentro das poças de barro. Pense direitinho. E roupa de cama, o menino faz xixi na roupa no colchão. Eita, Deus. Foi só o lençol é bom e o colchão. Raramente só pensa os meninos tudo de tira. Né? Ei, moça? Que coisa boa, né? Meus pensamentos são... Então, assim, claro, é um serviço a Krishna, né? Cuidar de uma alma é uma coisa espetacular. A gente pode cuidar de muitas almas que são nossos filhos, quer dizer, que vêm da nossa barriga, né? A gente pode cuidar dessas almas particularmente, né? Mas todos são almas e a gente precisa cuidar de todas as almas, independente se nascem no nosso ventre ou não. No ventre da natureza do nosso corpo, que é a natureza material. Então, temos que ter essa disponibilidade. Não só para cuidar dos nossos, mas cuidar de todas as alminhas. Isso é muito mais glorioso. Tive agora a lembrança de um verso que Krishna fala, né? Que é muito mais elevado amar o nosso inimigo. Né? As pessoas que não gostam da gente. Amar as pessoas que a gente gosta é muito fácil, né? É muito bom. Mas amar as pessoas, porque você tem que ver realmente a alma. Você tem que ver a alma para poder amar ou desejar o bem, mesmo para alguém que não gosta da gente. É difícil. Né? Mas isso é iluminação. Bom, gente, se vocês tiverem algum comentário, alguma pergunta. Aqui no Instagram não tem, Gurudev. Só o pessoal agradecendo e rindo. Então, gente, muito obrigado. Jai.